Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu vim aqui falar a respeito de O Médico e o Monstro, do escritor escocês Robert Louis Stevenson. Antes de começar a falar a respeito do que eu achei da narrativa e da narrativa propriamente dita, que muitos de vocês já conhecem, eu acho interessante falar a respeito desta edição da Penguin Companhia, já que O Médico e o Monstro é um clássico em domínio público há muito tempo, que pode ser encontrado em várias edições. Como vocês sabem, eu gosto muito das edições da Penguin Companhia, eu acho elas muito completas, as traduções são muito boas e, sobretudo, o aparato crítico é muito bom e auxilia efetivamente na compreensão do texto. E neste caso aqui do Médico e o Monstro não é diferente, muito pelo contrário, ele até se destaca entre outros livros da Penguin Companhia pela excepcional qualidade do aparato crítico. Nós temos aqui, além daquela introdução biográfica de todos os envolvidos na edição, um prefácio do escritor brasileiro Luiz Alfredo Garcia Rosa, que é um escritor do ramo dos policiais e que tem uma visão muito boa, muito peculiar e muito instrutiva e esclarecedora a respeito de O Médico e o Monstro e a sua inserção ali na cultura do final do século XIX, preparando para o começo do século XX. Ele estabelece ligações entre O Médico e o Monstro e as teorias freudianas, estabelece ligações entre O Médico e o Monstro e Nietzsche, e também estabelece ligações entre O Médico e o Monstro e Edgar Allan Poe. Depois, e aqui vem efetivamente o diferencial, nós temos uma introdução de um estudioso chamado Robert Meagle, que vai ser assim extremamente esclarecedora e interessante a respeito do Médico e o Monstro dentro da tradição da literatura de horror e principalmente da tradição da literatura gótica inglesa que predominava ali entre os séculos XVIII e XIX. Muito do que eu vou falar em seguida a respeito do livro, das minhas impressões, deve-se em parte a esta introdução do Robert. A tradução em si é muito boa. Nós temos notas explicativas a essa tradução. Ao final há uma cronologia da vida do autor e também uma bibliografia de suas obras e dos principais textos críticos a respeito de O Médico e o Monstro. Enfim, é uma edição pequena, baratinha, mas que vale muito a pena. Então, do que trata O Médico e o Monstro? Para a surpresa, provavelmente, da maioria, eu devo declarar que eu não conhecia o final de O Médico e o Monstro. E essa é justamente uma das grandes dificuldades que um leitor moderno tem com o livro, porque parte da graça dele está justamente no final, e como é um livro muito conhecido, a maior parte de todos nós já sabe o que vai acontecer. Porém, eu não sei por que motivo eu não sabia. Eu acho até que eu tinha uma leve impressão, mas era tão incerta que não chegou a prejudicar a surpresa ao final da leitura. É um livro muito difícil de se comentar sem dar spoilers. Eu vou tentar, ao mesmo tempo em que quero atrair quem não leu para ler. Então vou fazer comentários a respeito das leituras e interpretações que o livro permite. O Médico e o Monstro, então, vai tratar das relações entre um famoso doutor britânico, um médico célebre, chamado Dr. Jekyll, e um homem estranho, violento, de aparência repugnante, chamado Sr. Hyde. Essa relação entre um e outro começa a ser objeto de investigação por um advogado amigo do Dr. Jekyll chamado Dr. Utterson. O Dr. Utterson teve um primeiro contato com o nome de Mr. Hyde quando o Dr. Jekyll formulou um estranho testamento em que ele previa que os seus bens seriam destinados a este Mr. Hyde em caso de morte ou em caso de desaparecimento por mais de 3 meses.
O fato de que tantos bens seriam doados a uma pessoa desconhecida já intrigava o Sr. Utterson, mas principalmente o fato de que havia uma disposição falando em desaparecimento deixava-o ainda mais intrigado. Mas o Dr. Jekyll era bastante resistente a discutir os termos desse testamento, o que só aprofundava o mistério. Porém, o Dr. Jekyll, vamos falar assim, ele tinha uma vida muito positiva aos olhos da sociedade. E assim, naquela época, as aparências valiam muito. Então o Dr. Utterson estava muito preocupado porque essa relação com esse Mr. Hyde poderia conter algo de impróprio que, se descoberto, levaria à ruína da reputação social do Dr. Jekyll. Acontece um incidente e o Dr. Utterson acaba por descobrir mais a respeito de Mr. Hyde e principalmente acaba por conhecer o próprio Mr. Hyde e aí se tornar ainda mais preocupado, porque aquela feição grotesca e aqueles hábitos violentos denunciam a possibilidade assim de um perigo e um dano próximos ao Dr. Jekyll. Em um determinado momento da história, um crime é cometido, este Mr. Hyde some do mapa, o Dr. Jekyll passa a ter uma vida ainda melhor, ainda mais vistosa perante a sociedade do que ele geralmente levava. Porém, este período de tranquilidade dura pouco e já se precipitam alguns acontecimentos que levam ao final, e ao final em que descobriremos qual é a natureza das relações entre um médico tão famoso e acima de qualquer suspeita e este Sr. Hyde, uma criatura abominável e que até mesmo as camadas mais baixas da sociedade rejeitam. O livro O Médico e o Monstro, segundo o Robert, o comentador, ele é um livro que inova a tradição gótica pelo seguinte motivo. A tradição gótica sempre esteve envolvida com o tema da ruína e com o tema de um passado que exerce uma pressão violenta sobre o presente. Uma herança maldita que prende as pessoas e as levam a cometer erros ou a repetir hábitos e condutas de seus antepassados. Os ingleses adoravam esse tipo de narrativa, porém eles sempre colocavam esse tipo de história em um lugar bem distante, em um tempo remoto, de modo a que eles não fossem confrontados com a possibilidade de que eles, pessoas tão respeitáveis, também vivessem situações semelhantes. Portanto, as narrativas eram geralmente feitas em países católicos, porque eles eram a classe média protestante que se achava acima de qualquer suspeita, e em tempos remotos, geralmente na Idade Média. O livro do Robert Louis Stevenson inova porque traz essa história de ruína de uma herança maldita para a Londres moderna, e a herança que era de ancestrais, por conta do evolucionismo darwinista, torna-se a herança dos nossos ancestrais ainda mais remotos, isto é, os macacos. Então, o que vemos em Mr. Hyde é a expressão da animalidade do homem, daquele seu lado menos nobre, menos humano, mais bestial, e com o qual o humano tem muitas dificuldades de lidar, e que, a depender das circunstâncias, pode sobrepujar o humano e dominar uma pessoa. O livro do Robert Louis Stevenson, para mim, é um livro que trata principalmente daquilo que não conseguimos controlar, daquilo que surge em nós, das ações que quando vemos já as praticamos, das palavras que quando percebemos já as proferimos, dos pensamentos que quando nos damos conta já foram formulados e talvez já estão se desenvolvendo em forma de ações.
Ele trata, portanto, daquela pulsão que vem de um lugar recôndito com a qual nós não conseguimos lidar e que pode nos trazer sérios prejuízos na vida da sociedade. Trata-se da irracionalidade em face da racionalidade, da luta, poderíamos dizer, por que não, entre o dionisíaco, mas um dionisíaco bem bestializado, e o apolíneo, aquela parte mais nobre, racional, ponderada. O Dr. Jekyll é um homem acima de qualquer suspeita. Mas é um homem acima de qualquer suspeita porque cuida muito bem de sua aparência e não porque necessariamente tem uma conduta ilibada. Temos acesso aqui a revelações de que o Dr. Jekyll, às escondidas, também tinha uma vida não tão nobre, não tão revelável à sociedade. E então parte dessas relações entre o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde são resultado deste equilíbrio precário que vai se estabelecendo entre a aparência boa e a realidade ruim. Realidade ruim que vai progressivamente tomando o lugar da aparência boa, se revelando como tal e trazendo sérios prejuízos para o Dr. Jekyll. É um livro que permite essa interpretação, permite várias outras interpretações e com certeza é um parente muito próximo do Frankenstein, seja pela atmosfera gótica, seja pelo envolvimento com a ciência da época, seja ainda por remeter a essas questões mais metafísicas da condição humana, da sua relação com Deus e com o próximo, etc. No caso aqui não é tanto sobre nossa relação com Deus, apesar de que essa leitura pode ser feita na questão da tentação e do pecado original, da tentativa de redenção, enfim, também é possível. Mas no Frankenstein essa questão da relação com o Criador é mais pungente. Enfim, pessoal, espero que tenha feito algum sentido estes meus comentários. Se vocês já leram O Médico e o Monstro, deixem aqui na caixa de comentários o que acharam. Deem um joinha se gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal. Me sigam no Scoob, no Instagram e no Facebook. Todos os links estarão aqui embaixo. Comprem através do link abaixo da Amazon, sejam livros ou eletrônicos, e ajudem o canal. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!